Nossa última entrevista do quadro Lives da História. Nosso entrevistado de hoje é o professor mestre Vanderlei Dias de Souza, que atua há mais de 30 anos na área da comunicação, como jornalista, publicitário e radialista, e possui grande influência na UPM. Além de ser professor de jornalismo, atuando nas áreas de audiovisual, produção de texto e política, ele é membro do núcleo docente estruturante do curso de jornalismo. Professor, primeiramente eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite e dizer que é uma honra poder desfrutar um pouco do seu conhecimento durante a nossa conversa. Eu que agradeço, Gabriela, é um prazer falar com vocês, é um prazer a gente trocar informação na realidade, tá? Fico muito feliz pelo convite. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e os feitos para a comunicação de Carlos Frederico Werneck de Lacerda, mais conhecido como Carlos Lacerda. Apesar de ser uma figura política muito estudada na escola, pouco é falado sobre a importante atuação para o ramo da comunicação. O senhor poderia comentar brevemente sobre o início da carreira deste carioca? Bem, eu acho que o Lacerda ele tem uma importância política para a política brasileira muito grande. Ele é um odiado pela esquerda brasileira, né, pelo comportamento dele, pelo anticomunismo exacerbado que ele tinha, pelo antigetulismo, né, até pelo Getúlio ter sido um ditador um determinado período. Então, isso até se justificaria, mas o comportamento dele, em alguns momentos, ele é considerado um demolidor de presidentes, né? Porque não pode dizer que ele é o causador do suicídio de Getúlio, mas foi a partir das denúncias, dos ataques que ele fazia constantemente, que isso levou a uma situação absolutamente complicada, que resultou num atentado a ele e, na consequência disso, o suicídio de Getúlio. Depois ele teve problema com Juscelino Kubitschek também. Quer dizer, ele fez de tudo, né, dentro da UDN, com a força da UDN, né, partido dele, para que Juscelino não assumisse. Depois ele teve problema com o Jânio Quadros, de quem ele também teria apoiado o Jânio, né, na sua eleição para a presidência da República. Aliás, o Jânio o acusa de ser o principal responsável pela sua renúncia, o que não é provado. Na realidade, a renúncia do Jânio, aliás, nunca se sabe, é da cabeça dele, nunca se sabe o que ele fez. Posteriormente, a questão de fazer de tudo para que o Jango não tomasse posse, né? E depois o resultado, o apoio ao golpe militar de 1964. De qualquer maneira, é uma figura absolutamente controversa, né? Você ama ou odeia, mas não há nós não podemos negar a histórica fundamental e que pouca gente conhece. Bom, a partir de 1932, o Carlos Lacerda acabou se afastando do jornalismo para fazer faculdade de Direito e, posteriormente, investir no ramo político. Ele participou da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, aderiu à ideologia comunista e tornou-se um significativo opositor do nazifascismo. Porém, em 1946, ele começou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, escrevendo para a coluna Tribuna da Imprensa. Por meio dessa coluna, o Carlos Lacerda fundou o jornal Tribuna da Imprensa. Qual foi a importância desse jornal para a história da comunicação? Veja bem, ele é importante, o Tribuna da Imprensa, só que é um jornal pequeno, ele não é tão significativo. Por exemplo, na guerra aberta que ele tem com Samuel Weiner, por causa do Última Hora, não era um veículo que... O Última Hora incomodava os grandes veículos de comunicação, incomodava o Grupo Globo, por exemplo, incomodava o grupo Diários Associados, do Chateaubriand, e o Lacerda não incomodava, era o jornal do Lacerda. Era um jornal importante porque era do Lacerda, era um jornal combatente contra o Getúlio Vargas, contra o PTB. A diferença do Tribuna da Imprensa, que era uma coluna, como você acabou de citar, do Correio da Manhã anteriormente, é mais pela figura, pela presença do seu proprietário, né? Pela presença do Lacerda, que tinha uma verve, tinha um discurso que era imbatível, tanto quanto jornalista, tanto quanto jornalista como quanto político, né? Então, a figura da imprensa era o Lacerda em si. Como já foi comentado, o jornalista ficou conhecido como um demolidor de presidentes, por sua severa oposição aos presidentes que estavam no poder.
O senhor acredita que esse pode ser um dos motivos para ter ocorrido o atentado da Rua Toneleiros em 5 de agosto de 1954? Para entender o atentado da Rua Toneleira, você tem que entender o seguinte, que existia quem é a figura do Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal do Getúlio. Ele era um matuto, um sujeito que veio lá do Rio Grande do Sul, que trabalhava com a família do Getúlio, e que o Getúlio só aceitou ter uma guarda pessoal a partir de uma tentativa, de um atentado que ele sofreu em 1938, que tentaram derrubá-lo, tirá-lo do catete, né? Os integralistas, coordenados pelo Plínio Salgado. Então, a partir dali, ele vai ter uma guarda pessoal. Então, era uma guarda canina. A fidelidade do Gregório Fortunato, chamado de Anjo Negro, ao Getúlio, era de uma fidelidade canina. Quer dizer, ele não queria que mexesse no patrão de forma nenhuma. Se bem que, a partir do momento que as investigações começam e que vai chegar no Palácio do Catete, o Gregório Fortunato ele tinha um poder muito grande dentro do Palácio do Catete. Quer dizer, para você chegar em pessoas do governo, você tinha que passar pelo Gregório Fortunato. Então, quando a polícia chega, descobre cadernos, agendas, né? Ele virou uma eminência parda do governo de Getúlio ali naquele momento. É claro que as críticas, teoricamente, a história era assustar, de certa maneira, né? Aquilo foi incomodando. É claro que incomodava o Getúlio, mas você não vai encontrar em nenhum lugar conversa do Getúlio falando desse assunto, de que temos que calar o Lacerda ou coisa parecida, né? Quando o major Rubem Vaz, juntamente com os seus amigos, os seus colegas, que era um grupo de oficiais jovens, né? O major, salvo engano, tinha 32 anos, se oferece para auxiliar o Lacerda nega, não, ele não quer no primeiro momento, fala, não, nós acreditamos nos ideais que o senhor prega, nós acreditamos no seu discurso, nós vamos acompanhá-lo, independentemente de qualquer coisa. Então, aquilo ali foi se tornando, eu creio, uma questão pessoal do próprio Gregório Fortunato, né? De falar, olha, vamos pegar esse cara, vamos dar um susto. Teoricamente era um susto apenas, mas ali naquele momento aconteceu, que é uma história, inclusive, mal contada, porque não se sabe se aquela arma realmente disparou, se foi, segundo me fugiu o nome do pistoleiro agora, mas segundo ele foi o tiro que saiu da arma do Lacerda que atingiu o Major Vaz, porque não houve perícia, né? Não houve perícia, eles organizaram uma tanto chamada República do Galeão, porque foi tudo que era o Galeão no Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde era o comando da aeronáutica, né? Então foi lá, a polícia não interferiu, o Lacerda não permitiu nem perícia na arma, né? Então tudo foi dominado ali, o domínio daquele momento foi da aeronáutica. É claro que toda essa situação que ocorreu naquele momento, você pode dizer o seguinte, bem, foi uma coisa de um grupo organizado pelo Gregório Fortunato de tentar calar o Lacerda. Tanto que o Getúlio diz, esse tiro que atingiu o Major Vaz atingiu a mim. Na realidade, esse tiro foi em mim, esse tiro que matou o Vaz pegou em mim, né? Então, claro que as denúncias, veja bem, não eram só denúncias publicadas no Tribunal da Imprensa, eram denúncias que ele fazia constantemente em colégios, em faculdades, em vários locais, ele dava palestra praticamente todo dia, né? Comandado aí, escoltado por um membro da aeronáutica. Então, isso foi constantemente, aquilo foi pesando, que até chegou um momento que o que dá para falar, a minha visão, uma fidelidade canina do Gregório Fortunato, e eu tenho certeza, você não vai encontrar em nenhum lugar, que o Getúlio não tinha nada a ver com isso, né? Então, quer dizer, foi um caso absolutamente de uma pessoa que achou que pertencia à família, que tinha que defender o Getúlio de qualquer maneira, e tomou essa atitude deslocada que derrubou a República. Em outubro de 1961, o jornalista vendeu o jornal Tribuna da Imprensa para Manuel Francisco do Nascimento Brito. O senhor acredita que essa decisão foi tomada por conta de problemas financeiros ou pelo fato de Jânio Quadros não estar mais no poder e suas divergências não serem mais relevantes para o povo e para nós? Nesse período, Lacerda já era governador do estado. Então, eu vou te fazer uma leitura do período, tá? Eu creio que a venda para o Manuel Nascimento Brito foi uma coisa mais de distanciamento do jornalismo e mais uma entrada na política. Ele tinha sido eleito governador pelo estado da Guanabara, né?
Então, eu acho que não funcionava mais você ser um jornalista, escrever, ou ter um veículo para escrever. Não, também pode, você pode alegar problema financeiro, pode até alegar problema financeiro. Aliás, todos os veículos naquela época, aliás, como todos os veículos ainda hoje, têm um problema financeiro, dependem de uma verba, depende de grana do governo, depende de anúncio do governo para poder se manter. Se não se mantém, certo? A partir do momento que ele vira governador, ele passa a ter prioridades. Eu creio que tenha mais a ver com a nova vida dele, que ele teria a partir de 1961, do que qualquer outra coisa. Porque se ele não tivesse sido eleito governador da Guanabara, eu tenho certeza que ele continuaria como jornalista. Agora, vamos voltar um pouco durante a ditadura militar aqui no Brasil. Com a instauração do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, o Carlos Lacerda foi preso e seus direitos foram cassados por 10 anos. Por conta disso, sua atuação política acabou e ele permaneceu exercendo somente a profissão de jornalista. Quais foram as ações dele durante este momento e como continuou sua vida profissional? Olha, a partir de 63, primeiro que ele virou um inimigo do governo militar, né? Logo depois, quando ele percebeu que não teríamos eleições em 1965, que o Castelo Branco prolongou o mandato, ele já percebeu ali que para ele estava acabado. Ele era um potencial candidato, era o sonho dele chegar à presidência da República, né? Então, a partir do momento que ele percebe que não há mais condições de ser candidato, ele vira oposição ao governo. E a partir de 1368, ele, assim como outros, né, mesmo pessoas que ajudaram o governo, que ajudaram os militares a darem o golpe, foram ter outras atividades. Quer dizer, primeiro foram presos, depois tiveram os direitos cassados. Ele não tem efetivamente nenhuma participação, pouca participação. Ele tinha muita amizade com a família Mesquita, aqui em São Paulo. Ele vai trabalhar, tanto tem um livro chamado Lacerda, Depoimento, que é um livro que ele dá para os jornalistas do estado de São Paulo, contando toda a história dele, contando toda a sua trajetória. Então ele passa a ser uma figura, assim, praticamente desconhecida, que vai ficar ao largo do que estava acontecendo. Você vai pegar, então, a partir de 68, uma ação de um partido da oposição, que é o MDB, né, em contraposição ao partido governamental, que é a Arena. Ele não pertencia a nenhum partido, já que ele tinha os direitos dele cassados, e vai morrer meio que esquecido em 1977, ou seja, 9 anos depois do AI-5. Então, a participação dele na política brasileira, neste período, é quase nada. Primeiro que você não podia escrever, você era censurado. Então, não havia como você fazer qualquer possibilidade. Havia, sim, o Estadão tinha, mas o Lacerda era vigiado constantemente. Qualquer texto do Lacerda não iria passar naquele momento, né? O governo militar percebeu logo que o Lacerda era um perigo, entre aspas, para o próprio governo militar, para o próprio governo que ele ajudou a montar, né? Então ele foi praticamente esquecido, né? Tem um dado aí, eu acho que vocês já sabem disso, tem um livro chamado O Beijo da Morte, do Carlos Heitor Coni, que conta, né, os 3 principais inimigos do governo militar, Lacerda, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Eles morreram num período aí, acho que de 8 meses, né? 76 morre o Juscelino, depois na sequência morre o João Goulart, na sequência morre Lacerda, né? E aí você tem, esse livro, inclusive, mostra meio que uma teoria da conspiração, o que pode ter ocorrido naquele momento, que a morte do Lacerda é muito estranha, tal. Então, mas jornalisticamente ele não vai ter mais importância, de fato, ele não vai ter importância, até pela idade, até pelo que ele representava ali, era uma figura absolutamente vigiada. O golpe militar, o AI-5, né, de 13 de dezembro de 68, acabou definitivamente com o Lacerda. Ele virou mais editor de livros do que necessariamente um jornalista na sequência. Estou me sentindo no Roda Viva aqui. Não, mas foi isso mesmo. A gente teve uma aula aqui, praticamente, né? Mas foi ótimo. Foi um prazer poder te entrevistar e poder encerrar as lives da história, propostas pela professora Márcia Detoni, com um rico aprendizado e um gostinho de quero mais. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Vou por ordem alfabética aqui. Gabriele, Giovana, Luana. Tchau, gente. Obrigado. Viu? Tchau, muito obrigada.